Que bom estar com você de volta no ar e com você na minha live do Instagram, no canal do YouTube e aqui pela Vibe Mundial. Tem umas perguntas que chegaram para nós aqui e temas importantes para a gente conhecer e desenvolver nessa segunda parte. Vamos falar sobre dormir bem, uma cor que ajuda nesse sentido, transtorno bipolar, depressão, temas assim, alergia nas mãos, enfim, toda uma temática interessante, gordura no fígado, esteatose hepática, cistos renais, olha só quantos temas. Val Capelli, o corpo é afetado porque existe uma emoção bloqueada, alterada. Que emoção é essa? Vamos falar sobre esses casos específicos. Primeiro, para dormir bem, né, gente, o azul é uma cor porque quando a gente se entrega ao repouso, se entrega aos braços de Morfeu, pela mitologia grega, deus do sono, você se entrega, é uma entrega. Eu entrego o dia, a chave das coisas, eu me desprendo e o ato de dormir é o meu momento absoluto nesse agora. Fiz o que pude, deu como deu, é o que tinha para hoje, missão cumprida, atividade realizada. Bem ou mal, completa ou pela metade, é o que deu para hoje. Está feito até aqui. E aí nós temos o ato, essa entrega, esse desprender, esse despojar. Tem alguma luz que pode ajudar nesse sentido, de acordo com a cromoterapia? O azul. O azul é a cor da fé, acalma a mente, relaxa, tranquiliza. Então, o azul é indicado para ser colocado no quarto de dormir para durante a noite, a casa criar aquela atmosfera de fé, serenidade, mente, a razão rebaixada e o repouso ativado. Então, a cor azul para dormir é excelente. Depois nós temos transtornos de conduta. O volume 4 do livro Metafísica da Saúde tem os transtornos de conduta, tem toque, e tem bipolaridade também. E fizeram uma pergunta sobre transtorno bipolar de humor, antes chamado de transtorno de maníaco depressivo, ou seja, aquele momento da mania, e o outro da depressão. Então, essas oscilações. De humor que não ocorre de uma hora para outra, varia. Mudança súbita de humor não necessariamente é bipolaridade, é uma característica de humor, alterações de humor. Mas uma bipolaridade, a pessoa tem um período em que ela está mais deprimida, mais que retraída, e depois aquela euforia. Então, período de euforia. Como são processos neuroquímicos, eles não são assim imediatamente, passa de um para o outro. As pessoas têm um humor que varia assim subitamente, elas têm mais uma questão de humor propriamente dito e variações, não necessariamente uma bipolaridade que é definida por uma condição neuroquímica, que não se muda imediatamente, de bate-pronto, é aquela questão imediata, é um período, onde vai oscilando, a fase maníaca dura uns dias, uma semana, as fases depressivas duram um período, então vai alterando o humor, retraindo e de repente, deprimindo e depois vai ficando mais entusiasmado, mais empolgado, naquela mania, naquela fissura, daquele pico. Então você tem essas variações. Dentro do transtorno bipolar, que até no volume 4 do Metafísica da Saúde eu trato desse tema, falta exatamente uma conexão maior com o meio, com o ambiente, com o evento, com as pessoas. Esse daqui sou eu, essa casa é minha. Essa é a minha vida, estou vivendo uma história, essa história é minha. Não pode ser, não pode ser. Eu quero mudar a história, quero outra coisa, quero tudo diferente. Aí, não é nada diferente, gente, mas eu não quero essa, não quero isso daqui, não estou bem aqui. Então, essa oscilação. Primeiro de um surto transformador e depois uma negação de qualquer ação e uma retração.
Aí entra no estado deprimido. Então você tem essas oscilações todas, né, na bipolaridade. Agora, às vezes nós temos variações de humor que não necessariamente caracteriza como bipolaridade. Você tem uma série de pessoas, às vezes, mal-humorada, mais zangada, aquela coisa toda. E a gente tem, às vezes, maneira de falar, ela é irritadiça, ela é, né, nervosa, é bipolar. Não, é senso comum. Né? O transtorno bipolar, ele é, inclusive, diagnosticado, precisa fazer um bom diagnóstico, multidisciplinar, depois tem medicamento, tem tratamento. E metafisicamente, se situem aqui, esse óculos é o teu óculos. É o óculos que eu tenho. Através dele que eu enxergo o mundo, as coisas à minha volta. Não, eu quero um óculos daquele maravilhoso, vou atrás de uma armação única, extraordinária, que combine super bem. E depois já acho a armação, compro 5, 3, várias delas e nem coloco lente. E aí tô com os óculos, tudo parado, sem lente nenhuma, que eu entro numa deprê, e aí não quero ver nada, enxergar nada, melhor nem trocar lente. Então você tem essas oscilações todas neuroquímicas, mas se conecte, olha, eu preciso de um óculos para poder enxergar melhor, através dele eu vejo a vida com clareza, eu recupero a acuidade visual, e aí eu consigo, assim, brilhantemente interagir, né, com esse conteúdo extraordinário. E a depressão, né? A depressão, quando a pessoa realmente atola dentro dela e não sai, não floresce, tá? Fica hibernando em si e não desperta os conteúdos que estão dentro de si. Os potenciais, essas potencialidades não são despertas. E a pessoa vai murchando, retraindo, negando, se escondendo. Ela se sente como se fosse refém, acuada, amedrontada. Depois um ímpeto ansioso, mas no fundo, é para tentar fugir de uma condição terrível que eu não dou conta, não sou capaz, vou retraindo, vou murchando. Daí realmente eu até associo que um deprimido é como se ele fosse igual a uma planta murcha num vaso. Se você pôr uma planta no vaso, ela vai ficar murcha se não tiver uma terra com nutrientes e se não tiver água, se você não regar. O ser humano, ele é plantado num vaso família, trabalho, sociedade, com nutrientes de avivamento, tá? E realmente com qualidades afetivas, um vaso regado, terno, tem lá um animal de estimação que curte, brinca, balança o rabo, vem em cima, o gato rosnando, o cachorro já balançando o rabo, não, mas não importa. Eu queria que viesse de uma outra pessoa, queria que viesse de alguém, eu queria um reconhecimento que eu nunca tenho, que nunca chega, eu vou retraindo, vou sufocando, vou guardando e vou, assim, hibernando dentro de mim. Então, estreie na vida no palco da existência que você tem. Começa a dar um passo nesse sentido. Agora, claro, né, gente? Não é assim, não está lá de dedo. É todo um processo, assim como eu atolei nesse universo tão profundo, encabronhado em mim, agora eu preciso começar a dar um passo um pouquinho, aos poucos, para fora de mim, tendo aí toda uma questão de nova existencialidade, tá? Uma coisa, quando a gente fala em alergia, é o estado de alerta. O estado de alerta é quando a gente fica assim esperando o pior, que tem que fazer, vai exigir muito, preciso realmente dar o melhor, tudo de mim, é agora ou nunca. Baixa a bola. Porque os alérgicos são alertas, eles vivem alertas. Esse estado de alerta constante, ao que, Val Capelli? Depende do fator alérgeno. Tem inclusive um estudo meu que eu dou no curso de Metafísica da Saúde, que mostra todos os estágios alérgicos. De acordo com o que você é alérgico, alerta ao que? Então você tem, por exemplo, como a pergunta veio, alergia na mão, a mão direita, por exemplo, é a que me leva no meio, que executa a minha tarefa, é o que eu faço e manifesto. Então, o meu estado de alerta, ao fazer, me manifestar, vou encontrar o quê? Como isso vai ser recebido? Como vão entender? Como vão ler ou receber o que eu estou fazendo? Aí o meu alerta para que não escape nada, para que eu dê o melhor, para que eu não deixe nada a desejar, esse alerta. Mas ao que, Val Capelli? Suponhamos que seja alergia a produtos químicos, né? Você tem lá detergentes ou, né, algum sabão que tem produtos químicos, né? Alvejantes, tudo mais. Químicos são produtos mais hostis, agressivos, que em contato com a pele equivale metafisicamente a ser recebido estupidamente, receber uma invertida. Nossa, gente, foi com tanta delicadeza, atenção e recebi, nossa, vieram com pedra nas mãos, impressionante. Olha, eu estava pensando nada, não pensa coisa nenhuma, faz logo e deixa quieto. Gente, olha que estupidez.
Quando a minha mão tem contato com o produto químico, a hostilidade que eu vivo alerta para que não tenham para comigo, alvoroça. Então, meu corpo responde a produtos químicos com a mesma suscetibilidade que eu tenho, a agressividade com que o meu gesto é recebido no meio. Tá? Então, essa é a causa metafísica. E me perguntaram, né, como é que foi a minha trajetória de descobrir a metafísica e começar a atuar como metafísico. Você sabe que eu sempre tive uma trajetória espiritualista, voltado a uma concepção de que o que de bom acontecia, boas energias me movia, os mentores ajudavam, e o que de ruim, gente, era influência torta, negativa. Não atribuímos a nós o que dá errado, mas sim a influência negativa, espiritual, obsessor, e a ausência do anjo de guarda, do protetor, e as coisas enveredam. E aí, quando nós damos super bem, é o mentor, realmente... E aí, durante todo esse processo, né, de se ver como reflexo dos números do nome, né, dos astros, dos outros, e nunca como causa de nada. E aí, né, dentro daquele conceito da reforma íntima, de buscar uma reorganização interna, peraí, gente, eu sou o centro. Não do mundo no meu ego, tudo tem que girar em torno de mim. Eu sou o centro da força que habita em mim. Tudo que está do meu lado está despertando uma força que existe e eu não sei operar ela. Eu não sei manifestar ela. Aí então eu comecei a inverter isso. Foram anos fazendo essa inversão. Tá? Na época quando o Luiz Hay trouxe, o Gasparetto trouxe a Luiz Hay, com o livro Você Pode Curar Sua Vida, que ela descobriu numa sociedade milenar de que somos 100% responsáveis por tudo que de bom e ruim acontece com a gente. Aí a Luiz Hay aplicou isso, curou um câncer e se tornou a maior divulgadora desse poder interior, da capacidade que nós temos de mudar o cenário. E aí começou, né, a vir essa questão, né, do seu corpo, trazendo as suas emoções, e nós começando a ler essas emoções. E eu comecei a inverter, a olhar e perceber nas pessoas em volta, em mim mesmo. E comecei a perceber quando as coisas vão bem é porque eu estou no meu melhor. E quando eu saio desse melhor, quando eu não me conecto com esse potencial, as coisas, elas não vão. Então, estar conectado a si. Não é uma coisa egóica, egocêntrica, não, é uma coisa integrada. O meu potencial contribui, favorece aos outros, melhora a energia do ambiente e cria um campo promissor. E aí, antes de atuar na vida, eu mesmo cambio. Que potencial eu tenho para hoje? O que eu posso trazer nesse sentido? E essa inversão nos leva. Esse bate-papo gostoso de como a metafísica pode mudar a nossa história existencial é tema, inclusive, na primeira aula de metafísica da saúde que a gente tem, que é agora em agosto, né, onde a gente tem no dia 5 de agosto, às terças-feiras, metafísica da saúde. Você pode fazer parte dessa nova consciência e começar a ler o corpo como um potencial do ser necessário para bem viver. E a saúde desse órgão depende das emoções geradas nessa interação com a vida, a existencialidade. Tá vendo? Maravilhoso, né? Então, cada parte do corpo é um potencial nosso e a saúde mostra o êxito no bom desempenho dessas potencialidades. O fígado, por exemplo, é um órgão de centenas de funções. A gente tem uma aula sobre o fígado. É o órgão da agressividade, expressividade, quando você conquista território, se coloca na vida, se expõe com, né, toda a voracidade, a expressividade, até a agressividade, não violência, viu? E existe gordura no fígado, esteatose hepática. Porque o fígado, dentre as centenas de função, é metabolizar a gordura, transformando o tecido adiposo, né, em energia para o corpo. E quando esse metabolismo ele não acontece de maneira saudável e há um nível de reservas de gordura onde não deve, alojada, né, no fígado, esteatose hepática, é porque você não está viabilizando sua capacidade colocando em prática. Você ensaia, prepara, mas não executa. Você está empolgado com toda a força de vontade, mas na hora do vamos ver, retrai. Tá vendo? Você vai colocando uma barreira nessa sua manifestação. Então, quando você vai lá, faz um ultrassom abdominal, faz lá um exame, você descobre esteatose hepática. Um nível lá, um grau baixo, leve e tal. Peraí, gente, eu tô contendo a minha essência, eu estou me reprimindo, eu estou, né, me bloqueando. Eu vou me jogar, eu vou me lançar, vou de peito aberto. Vou chegando, fazendo a minha parte, dando conta do recado, está comigo, tá? Atuo, manifesto, executo. Começo a descortinar, a executar. No próximo exame, já
não tem mais essa esteatose, você mudou o padrão. Você adotou uma nova conduta. Isso gera todo um processo neuroquímico, de metabolismo, que altera à medida em que você altera a sua conduta, seu comportamento. Então, dentro dessa questão neuroquímica, né, eu sou especializado em neurociência do comportamento, quando a gente muda a nossa concepção e passa a agir, nós geramos substâncias, neurotransmissores, hormônios, que vão regular o nosso corpo e também nos dar condições de atuar diferentemente na vida, executando aquilo que nos cabe. Então você muda o seu padrão interior, as condições de vida melhoram e o corpo apresenta também uma melhora. No tocante aos rins, relacionamento. O volume, quando eu trato dos rins, o âmbito do relacionamento, citei há pouco, mas cistos renais, por exemplo, eu tenho uma bolsa que eu guardo dos infortúnios amorosos e relacionais que eu vivenciei. A amizade que eu fiz e me dei muito mal, né? Os relacionamentos que eu tive, me decepcionei. O amor que eu senti e me machuquei. Eu guardo uma série de contratempos, infelicidades, eu guardo. E existe uma bolsa cística, que é um reservatório de tudo que deu errado na minha trajetória afetiva. Em vez de eu ter isso como bagagem, expertise, consciência, saber lidar, percepção de uma coisa que não é boa, que precisa ser alterada antes que piore, de comportamentos e estilo de relacionamento que vai causar desavença, complicações, comprometendo o relacionamento. Em vez de eu saber, perceber e mudar alguma coisa, eu só vou criando casca, repetindo aquilo, de novo a história se repete, e aí eu vou só somando essa carga. E os cistos renais, segundo a metafísica da saúde, é essa carga aqui, precisamos despojar dela. Se tem uma coisa que eu sei fazer, pelas condições incertas que eu vivenciei, é me relacionar, é perceber as pessoas que vale a pena, aquelas que realmente estão comigo, é esse feeling. E quem vale a pena, quem merece, eu me entrego, me escancaro e me alio com certeza. Mas vou ter um feeling de perceber que essa não, por aí não, essa relação não rola. Esse feeling, essa percepção é fruto de uma trajetória que se tornou consciência e não bagagem nociva que pesa, como cistos que se instalam na região renal, segundo a metafísica da saúde. Claro que você tem toda uma alteração metabólica de maneira patológica, mas existe uma relação com o nosso emocional, metafísica da saúde nesse sentido. Os ossos é nosso ponto mais forte, a nossa força interior. Os ossos da região do joelho representam uma força poderosa que a gente tem dentro, que faz com que a gente volte atrás com excelência. Posso recuar a tudo e ainda continuo com capacidade de fazer as minhas coisas, andar. Não é o fato de dar um passo para trás que me torna mais frágil. Olha só, ossatura da região do joelho, ali naquela cabeça do osso, dos ossos da parte inferior da perna, essa junção ali no joelho, essa importante articulação, que é o voltar atrás, é ver as coisas voltando à nossa frente. É fácil voltar atrás? Sabe por quê? Se não está dando certo, se eu não fiz a melhor escolha, eu vou rever, eu vou me reiterar, eu vou me reinventar, eu vou reaprender, eu vou perguntar, vou pesquisar, vou me debruçar e vou conseguir desenvolver isso, me tornar melhor nisso. Então eu volto atrás para ampliar uma bagagem e ir cada vez mais firme para frente. Quando há um tumor, por exemplo, na região óssea do joelho, eu tenho ali um ponto, realmente, nossa, não é um calcanhar de Aquiles, é um tumor no joelho. Quando eu tenho que voltar atrás, acabou de vez e não tem mais jeito. Recuar é perder a mão e nunca mais fazer as coisas andarem. Tem algo muito nocivo nesse sentido. Então é importante que eu aprenda a lidar com o recuo e a lidar com as situações que retornam em minha vida com mais bagagem, consciência e não de uma maneira tão marcada, machucada e fragilizada desse jeito. Depois eu coloco a questão da metafísica, da cromoterapia. Na região cervical, essa região da coluna que apoia a cabeça, dor nessa região, que até impede de virar o pescoço, é que
sabe, meus pensamentos me machucam. A minha mente me fere o tempo todo, porque eu fico criticando, eu fico cobrando, eu fico desmerecendo, eu fico me autodepreciando. Gente, eu me machuco muito com a minha cabeça me machuca demais. Eu olho do lado, tá vendo? Pior ainda, olha, isso aqui nem se fala. Puxa, de repente, dor é ferir-se. Na região cervical, nesse eixo de sustentação do que eu penso, decido, escolho. Ai, gente, não vai dar certo, vai dar ruim. Vai ser a pior escolha. Não deve ser assim. Olha em torno, tá vendo? Vai dar errado, vai dar ruim. Olha aquilo, vai de mal a pior. Eu vivo me machucando. Quando, na verdade, eu preciso realmente estar centrado, ter uma visão, né, de 180 graus e integrar com o que a realidade em torno me mostra. A região cervical é esse eixo de sustentação das minhas escolhas, pensamento, decisão, no que tange ao que está em torno. E não me machucar por essas questões em torno. E por fim, perguntaram sobre baixa de sódio, que hoje nós temos uma avaliação, né, de exames laboratoriais que vai dando todas as nossas taxas. Sódio, por exemplo, é uma taxa que cai quando eu me desconecto da realidade, eu me distancio da interação com a realidade presente, o momento. Né? Quando eu estou bem integrado, arregaço as mangas, envolvendo, né? Às vezes a pessoa fala assim, será ansiedade? Não, pode ser uma boa interação com a situação. Olha, estou bem envolvido com o que vai acontecer, de forma a tentar fazer da melhor maneira possível, até um pouco ansioso, porque a ansiedade é uma conexão forte com a realidade, que até extrapolamos isso. Oposto a isso é baixo nível de sódio. Olha só que interessante, porque eu me desconecto, tanto faz. Seja o que Deus quiser. Se deu, deu, se não deu, foi, olha. Esse distanciamento, essa negligência, sabe, falta aquela camisa vestida da realidade, eu pertenço a isso tudo, essa é minha vida, minha história, que está acontecendo agora, inclusive, né, numa idade avançada. E aí nós temos a cromoterapia. Quando dói, gente, o azul é seu aliado. É um anestésico cromoterápico. Na dor, o azul age. Utilize a luz azul aplicada na região onde dói. Quando há um tumor, se ele é maligno, é o violeta, porque transmuta a situação, transformando a energia acoplada, negativa e forte, ali, arraigada naquela região, no campo energético, aquela nebulosa nociva, o violeta transmuta, transforma a irradiação da cor violeta, não ultravioleta, mas a cor violeta, que é do espectro da luz, projetada ali, cria um campo de reorganização energética, vibracional e espiritual. E aí nós vamos vendo, por exemplo, na bipolaridade, essa oscilação verde, a cor verde. Por quê? O verde centra a pessoa naquele momento, na realidade onde ela está. Como eu disse, o aspecto metafísico, a pessoa se desconecta do que tem ali. O óculos que eu uso é esse, graças a ele eu consigo enxergar melhor, ter uma boa acuidade visual. Então eu vou me integrar a ele. E o verde é equilíbrio, é o que eu tenho, é o que eu uso. E quando eu vou numa compulsão ansiosa, eu quero todas as armações. Mas aí eu entro em depressão e não faço a lente. E o verde é o equilíbrio e a ponderação. Que delícia, não é? Tá aí, gente, olha que papo gostoso de conscientização. Quer saber mais se você fica doente? Marque uma sessão comigo. Eu, Val Capelli, sou psicólogo, especializado em neurociência, metafísica da saúde, e faço aconselhamento metafísico. Você tem um diagnóstico? Vamos conversar. Marque uma sessão, eu tenho alguns horários, né, não tantos, para você ver qual a situação da vida que merece o debruçar seu. Ou torne-se um conselheiro metafísico. Venha aprender a lidar com você mesmo, ser o seu terapeuta, mudar a sua consciência e alcançar a saúde e qualidade de vida. Metafísica da Saúde começa em agosto. Uma oportunidade incrível de você fazer parte das novas turmas. valcapelli.com, 2 L's e I, valcapelli.com. Lá você vai ver o curso de Metafísica da Saúde, o curso de cromoterapia e o curso de cromopédia que acontece a semana que vem. Basta acessar ou mandar um WhatsApp para 11 sem um 9. 11, que é o mesmo fixo. 5072 6448. Fácil, né? 5072 6448. Fico por aqui, um grande, carinhoso abraço. Um beijo na alma e até o nosso próximo encontro.